Vamos lá fechar a semana aqui no Minuto do Musa. 8 de julho, fechar a semana eu falo porque amanhã, feriado aqui em São Paulo, não teremos negociações nas bolsas. Bom, nos Estados Unidos, o mercado também fechou em queda. Hoje foi um dia no vermelho no mundo como um todo. Saiu por lá o número de pedidos de desemprego que eu falei no meu vídeo pela manhã aqui. Veio pior do que o esperado, 373 mil novos pedidos na semana. E aí o que eles começam a ter receio, que a gente já falou, eu já falei aqui em outros vídeos também, é a dificuldade de encontrar pessoas qualificadas para fechar as vagas de trabalho. Ainda muitas delas estão ganhando mais por estar em casa do que se for trabalhar. Falo isso pelo recebimento do auxílio emergencial. Portanto, eles estão com dificuldade, mesmo com vagas abertas, como foi falado naquele JOLTS, que é o Job Openings, que eu falei aqui no meio da semana, mesmo com vagas sendo abertas nas empresas, eles estão com dificuldade de encontrar profissionais. Isso é um risco bastante complicado, porque imagina, é muito melhor a pessoa ficar em casa do que trabalhar. Quais as consequências que isso vai ter para a economia? É bastante preocupante. Falando um pouquinho da China, autoridades chinesas sinalizaram com a possibilidade de que em breve podem voltar a injetar dinheiro na economia. Isso é uma mudança inesperada do discurso que eles vinham tendo até agora, no último mês, porque falaram que iam retroceder um pouquinho nisso, que não injetariam mais tanto dinheiro, que seriam mais diligentes com quais ativos eles injetariam dinheiro, né? Alguns dados da China começaram a vir piores. Quem me acompanha aqui dia a dia eu venho falando, a gente vem falando sobre isso, o número de defaults, os PMIs que vieram piores do que o esperado por lá. Mas eles sinalizaram que eles podem cortar os compulsórios. Só para quem aqui não tem muita familiaridade, os depósitos compulsórios são aqueles que são exigidos pelo Banco Central que os bancos mantenham lá no Banco Central. Então todo banco tem que manter um percentual de dinheiro depositado no Banco Central. Quando o governo diminui esses compulsórios, né, ou libera esse compulsório, entra mais dinheiro em circulação na economia e aí você pode supostamente reaquecer mais a economia. Mas essa é a ideia que as autoridades chinesas falaram, que injetar mais estímulo seria fazendo cortes nos compulsórios e liberando mais dinheiro para a economia. Hoje à noite, quinta-feira, tem o IPC, Índice de Preço ao Consumidor, e Índice de Preço ao Produtor na China, tá bom? Amanhã é feriado aqui, mas eu passo esses dados também. E o México, que é um dos países emergentes que, na minha opinião, é o país que mais concorre com o Brasil. Eu já falei aqui em outros vídeos também que eu vejo a África do Sul com uma economia com PIB muito pequeno, 300 bilhões. Você vê a Turquia com guerras e com interferência do Erdogan, do presidente, no Banco Central. A Rússia é um país nada democrático. A Turquia também com problemas não só de Covid, mas com uma inflação muito mais alta. Então, para mim, o verdadeiro emergente que compete com o Brasil é o México. Saiu o índice de preço ao consumidor por lá, 0,53 no mês e 5,88 anualizado. Veja que o México, eu vou falar agora que saiu também o IPCA brasileiro, mas o México está com a inflação mais ou menos parecida, os juros mais ou menos parecido que no Brasil também. Só que ele tem uma relação dívida-PIB melhor que a brasileira, está na casa dos 55%, e no Brasil tá 85% caindo aí para as projeções para 81% do PIB, tá? Então a situação fiscal do México ela é melhor do que a brasileira. E o Ibovespa também caiu em 25 hoje, isso faz com que na semana fechou em queda de 1,72 e está caindo 1% no mês de julho. O dólar subiu a 5,25, está com 4% de alta nessa semana. Eu venho falando no meu, o que eu acredito pelo amplo espaço de valorização do real no médio prazo, mas claro que isso não vai ser de uma vez só, ele tende a ter oscilações e volatilidades altas, tá? E o que gerou ruído aqui, além do que foi no mundo todo, como eu falei aqui, no Brasil também foram entidades de associações empresariais de mais de 100 questionando, né, a reforma tributária, e isso ainda vai passar por momentos de negociação, idas e vindas, não será aprovada tão facilmente, mas sem dúvida vai ser aprovada alguma reforma, e aí terá associações empresariais que estão falando que nos moldes que foi apresentada, ela é bastante complicada, porque ela até aumenta a carga tributária, tá? E fechou, falei aqui também já de manhã do índice de preço ao consumidor no Brasil, veio 0,53 no mês,
tá? E 8,35 acumulado em 12 meses, tá bom? Um ótimo feriado a todos, um forte abraço, dúvidas, por favor, me avise. Um forte abraço e um bom descanso para todo mundo.